Olá a todos, votos de uma muito boa noite, bem-vindos a esta edição que é a última para a época 2012-2013 de Fair Play, o habitual rescaldo do fim de semana no que à Primeira e Segunda Ligas diz respeito, neste caso o balanço final da última jornada, quer na Primeira, quer na Segunda Liga. Uma equipa técnica então, como habitualmente, composta por Miguel Neves, Nelson Soares, Luís Antunes e João Carlos Santos para o último balanço do ano, esta época 2012-2013. Fique por aí. Ali Super, o super da região. Agora aberto em todo o Algarve. Venha conhecer as nossas lojas. No edifício Bingo, na Avenida 25 de Abril, em Portimão. No edifício Varandas da Rocha, na Praia da Rocha. Em Alvor e na Rua Diogo Gonçalves, em Portimão. Ali Super, o super da região. Como é bom estar de volta. Se tem ouro, prata ou platina que já não usa ou necessita avaliar o seu ouro gratuitamente, avalie Metais. Empresa dedicada à comercialização de metais preciosos. Todos os objetos são avaliados de forma justa e transparente. Não venda sem nos consultar. Avalie Metais em Portimão, na Rua Doutor Bastos, número 4, perto do restaurante Mané, e na entrada de Lagos, no edifício Rossio, lote 3, loja R, na Rotunda do Barco. Telefones 282 049 328 ou 92 436 9933. Avalie Metais. Para nós o seu ouro tem mais valor. Elefante Florestal, saúde e bem-estar com produtos naturais. Existimos há mais de 25 anos e sempre valorizamos a aromaterapia como forma de proporcionar bem-estar físico e mental. Visite-nos em www.mtcard.net e escolha Elefante Florestal. Visite a nossa loja online. Diga sim, aposte na qualidade. Elefante Florestal, viva mais! Drogaria Henrique em Portimão. O que você precisa, nós temos. Estamos na urbanização Alto do Alfarrobal, lote G, loja 10 e na rua Agostinho da Silva, loja 6, junto à escola Professor José Buizel. Drogaria Henrique em Portimão, para remodelar, construir ou reparar o que você precisa, nós temos. Conte connosco. Resultados e classificações. Começamos então pela jornada final da Liga Superliga Zone Sagres 2012-2013, últimos resultados da última ronda. Assim, Vitória 0, Rio Ave 1, Olhanense 0, Marítimo 0, Beira-Mar 1, Sporting 4, Gil Vicente 1, Estoril Praia 3, Passos de Ferreira 0, Porto 2, Nacional 2, Académica 1, Vitória de Setúbal 0, Braga 1 e Benfica 3, Moreirense 1. Assim, e após um campeonato de 30 jornadas, o Porto sagrou-se na última jornada campeão, 78 pontos, segundo lugar para o Benfica com 77, no terceiro posto com acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o surpreendente Passos de Ferreira com 54 pontos. Nos lugares da Liga Europa, no quarto posto, Sporting de Braga com 52 e no quinto, Estoril Praia com 45. Logo depois, na sexta posição, Rio Ave e Sporting com 42, o oitavo, Nacional com 40, os mesmos que o Vitória de Guimarães, outro dos apurados, mas via Taça de Portugal. Décima posição, Marítimo com 38, 11º a Académica 28, 10 pontos então aqui a separar o décimo do 11º. Depois 12º, Vitória de Setúbal 26, 13º, Gil Vicente e Olhanense com 25 e despromovidos à Liga de Honra, então Moreirense com 24 e Beira-Mar com 23. Alvor FM Desporto, vamos com o Portimonense para todo o lado. Nas contas da Segunda Liga disputou-se então a 42ª e última jornada, uma jornada curiosamente num campeonato tão competitivo que já nada tinha a descobrir para estes últimos encontros. De qualquer das formas, para cumprimento de calendário, aqui vão os resultados. Feirense 3, Braga B 0, Benfica B 2, Santa Clara 2, Naval 0, Porto B 0, Belenenses 2, Friamunde 1, União da Madeira 5, Trofense 3, Portimonense 2, Atlético 1, Penafiel 2, Sporting B 1, Vitória de Guimarães B 1, Oliveirense 0, Leixões 0, Sporting da Covilhã 1, Desportivo das Aves 0, Marítimo B 2 e Tondela 4, Arouca 2. Classificação final então há muito já anunciada
anunciado esse campeão. O Belenenses com 94 pontos, segundo posto para o Aroca com 73. Na terceira posição ficou assim o Leixões com 68, o quarto lugar e primeiro das equipas B, o Sporting B com 66. Quinta posição, Desportivo das Aves com 65, o Portimonense alcançou a sexta posição com 64. No sétimo lugar, o Benfica B com 62. O oitavo posto ocupado por Oliveirense e Penafiel com 60. No décimo lugar ficaram Tondela e Santa Clara com 59. Mais um duo na 12ª posição. União da Madeira e Farense com 56. 54 pontos. 14º classificado Porto B. O 15º Marítimo B 49. 16º Braga B 47. 17º Naval 45. 18º Atlético 44. 19º Trofense 40. E nos 3 lugares que deram direito à descida, até ver pelo menos no que ao campo diz respeito, porque depois na Secretaria pode tudo mudar. 20º posto o Sporting da Covilhã 38, 21º Vitória de Guimarães B 36 e 22º o Friamundo 33. Alvor FM Desporto, vamos com o Portimonense para todo o lado. No fim de semana marcado então pela subida e pelo campeonato conquistado distrital, conquistado pelos juvenis do Portimonense, foi então um fim de semana recheado de comemorações e de vitórias. Mas nada melhor ouvir do que, quem sabe, na voz do Nelson Soares com o balanço da formação do Portimonense. Boa noite a todos, agora de fazermos o rescaldo da formação do Portimonense. Júniores, primeira divisão, segunda fase, manutenção, Zona Sul, 14ª jornada. Real Massamá 1, Estoril Praia 2, Portimonense 3, Belenenses 2, Sacavenense 1, União de Leiria 0 e União de Coimbra 1, Olhanense 0. Lidera o União de Leiria 59 pontos, segundo o Belenense 54, terceiro o Real Massamá 53, quarto o Estoril 45, quinto o União de Coimbra e o Sacavenense 39, sétimo o Olhanense 32 e último o Portimonense com 16 pontos. Juvenis, primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve, última jornada. Lagoa 3, Portimonense 2, Marítimo Olhanense 1, Silvas 1, Farense 1, Lusitano Vila Real de Santo António 1, Odiaxer Quarteirense e Imortal Futebol Clube São Luís e o Esperança de Lagos Olhanense não conseguimos apurar. Classificação: lidera o Portimonense 53 pontos, segundo o Lusitano Vila Real de Santo António 46, terceiro o Farense 42, quarto o Olhanense e o Silves 41, sexto o Quarteirense e o Lagoa com 30, oitavo o Imortal 26, nono o Esperança e o Futebol Clube São Luís com 20, 11º o Marítimo Olhanense com 11 e último o Odiaxer com 3 pontos. Iniciados B, segunda divisão final, Portimonense 3, Farense 0. Infantis já a fase final, quartos de final. Portimonense 3, Imortal 2, Olhanense 5, Guia 2, Lusitano de Vila Real de Santo António 10, Odiaxer 1 e Lagoa 2, Farense 2. O Farense levou a melhor nas grandes penalidades. Infantis B, Série M1, 12ª jornada. Alvorense Infantes Sagres não conseguimos apurar. Monchiquense 1, Lagoa 4, Geração Portimão 4, Odiaxer 3 e Esperança de Lagos 1, Portimonense 2. Lidera o Portimonense 34 pontos, segundo o Alvorense 24, terceiro Geração Portimão com 21, quarto Esperança de Lagos com 20, quinto Lagoa com 15, sexto Monchiquense e Infantes Sagres com 9 e último Odiaxer com 3 pontos. Benjamis B, fase final, quartos de final. Quarteirense 0, Olhanense 1, Escola Futebol Faro 1, Ferreiras 2, Portimonense 3, João Moutinho 0 e Farense 2, Esperança de Lagos 1. Está então assim feito o rescaldo da formação do Portimonense, a continuação de uma muito boa noite. Energy Galmor em Portimão. O melhor combustível ao melhor preço. O único posto low cost do Algarve com gasóleo 100% aditivado. Energy Galmor em Portimão. Não há igual em toda a região. Estamos na aldeia do Carrasco, em Portimão. Abasteça sem sair do carro. Energy Galmor, a sua melhor opção. Zé do Leitão assado em Portimão. Sandes diversas, leitão assado, grelhados no carvão, carnes suculentas assadas no espeto, num espaço calmo e acolhedor. Zé do Leitão assado em Portimão. Serviço de mesa e takeaway. Antes, durante e depois do futebol, não deixe de nos visitar. Junto ao posto de abastecimento do Jumbo de Portimão. Telefone 9656 48 261 282 088 893.
MT Card, o portal do mercado tradicional. Senhor empresário, adira e desfrute gratuitamente de excelentes ferramentas promocionais, divulgação, captação de mercado, fidelização de clientes e muito mais. MT Card, o portal onde todo empresário pode estar. A aposta económica nacional e internacional com maior potencial. Visite-nos em www.mtcard.net. Cozinhas Diamantino. Qualidade e assistência. 26 anos ao seu serviço. Cozinhas Diamantino, de José Diamantino Costa. Somos representantes de todas as marcas de eletrodomésticos e restantes componentes de cozinha. Contacte-nos pelo 282-426-422 ou visite-nos na Rua de Monchique, número 7, junto ao Largo Gilianes, em Portimão. Se vai remodelar a sua cozinha, não hesite em procurar-nos. Temos os melhores profissionais ao seu dispor. Iscos e Mariscos, em Portimão. Estamos na Avenida Francisco Sá Carneiro, edifício Raminha, loja B. Temos o melhor marisco para si. Marisco vivo, fresco e congelado. Iscos e artigos de pesca. Garantimos sempre um atendimento personalizado e competente. Iscos e Mariscos, em Portimão, o melhor marisco da região. Portimonense à lupa. Encerramento de época então no Municipal de Portimão com esse Portimonense Atlético. O balanço dessa última partida da temporada 2012-2013 é-nos trazido agora pelo Luís Antunes. Boa noite, João. Bem-vindos então a mais um balanço, neste caso o último balanço da época, o jogo 42º na Segunda Liga Portimonense Atlético no Municipal no dia de ontem. Sem dúvida alguma, um final com chave de ouro. O Portimonense venceu por 2-1 e selou esta Segunda Liga da melhor maneira. Mais uma vez o jogo abriu da melhor forma, uma equipa muito ofensiva, muito determinada, muito atacante, claramente decidida a vencer o último jogo, entrou em campo com grande velocidade, com grande dinâmica, a mandar na partida e logo aos 2 minutos a fazer 1-0. Um golo de Anselmo, quinto golo de Anselmo no campeonato, o quarto consecutivo nos últimos 4 jogos. O Portimonense entrou muito forte, como já disse, a mandar no jogo, com várias situações de envolvência ofensiva muito positivas, ora na esquerda com Nelsinho, Luís Carlos e Fabrício, ora no lado direito com Chico, Quinás e Zambujo. Foi sem dúvida um festival de ataque durante a metade inicial, com várias oportunidades flagrantes de golo não finalizadas. Logo aos 8 minutos, cruzamento longo para Anselmo e levou-se bem, rematou de cabeça, mas ao lado da baliza de Janota. Pouco depois, grande jogada individual de Fabrício para uma situação quase hilariante. Fabrício picou sobre o guarda-redes de forma fenomenal, entrou isolado, baliza aberta, tudo para fazer golo, mas atirou ao poste. Depois, 4 minutos depois, mais um grande lança de ataque de lado esquerdo da ofensiva algarvia, de cruzamento para Ricardo Nascimento rematar de cabeça, mais uma vez arrasar a barra. Zambujo, endiabrado durante a metade inicial, num belo lance individual, rematou de perto do poste de Janota. Isto é, durante os 45 minutos iniciais, muito futebol, muito ataque, muitos lances de grande qualidade. O Portimonense, porém, a fazer apenas um golo e a acabar a metade inicial com 1-0 apenas. Destaque novamente para o quarteto defensivo em grande durante esta etapa inicial, não dando qualquer veleidade ao adversário, e já agora um novo destaque para o Acaso, que encheu o campo com a sua capacidade física e a sua dedicação ao jogo. Nada fazia prever uma segunda parte como efetivamente sucedeu. Provavelmente a segunda parte mais apática, menos dinâmica, menos concentrada da equipa, que sofreu de forma injusta logo aos 7 minutos um golo, no único lance de golo do Atlético durante o jogo inteiro. Rolão na sequência de canto, Carlos Henriques, aliás de
livre. Carlos Henriques não conseguiu socar uma bola. Esta ressaltou para a esquerda, onde Rolão, completamente sozinho, acabaria por fazer golo. O Portimonense sofreu este golo de forma completamente atípica, contra a corrente do jogo, sem merecer, e a reação de facto não foi a melhor. A equipa não conseguiu manter os seus índices de serenidade e de clarividência em alta, digamos assim. Vários jogadores iniciaram uma etapa do jogo sem grande espírito coletivo, tentando resolver a partida em lances individuais. O Portimonense perdeu a sua capacidade coletiva, a sua coesão de jogo, e não foi a equipa entrosada, organizada, que geralmente costuma ser. O ritmo não era o mais alto também, e de facto caminhou-se para uma reta final do jogo não muito boa. É verdade que não faltou coração, que não faltou atitude, a equipa quis sempre ganhar, foi infeliz, teve 2 lances de bola na barra, um de Fabrício num livre perfeito em que Fabrício rematou em folha seca ao poste esquerdo da baliza de Janota. A 1 minuto do final do jogo, Gomis também, com tudo para fazer golo, rematou ao poste. A equipa, sem jogar muito bem, é verdade, fez tudo para vencer. Lázaro Oliveira mexeu do banco, tirou Luís, meteu Mendes ao minuto 60. Ao minuto 66 tirou o apagado de Quinás, fez entrar Fábio Felício. Fábio Felício pegou na equipa, tentou dar alguma ordem ao jogo ofensivo. Depois, a 6 minutos do fim, tirou Fabrício e colocou Gomis, passando a jogar em 4-4-2 e às vezes com Anselmo mais recuado a 10. A equipa tentava de facto fazer o golo, não repito da melhor maneira, mas esse golo acabaria por surgir de forma justa, porque foi a única equipa a querer ganhar, de forma justa, dizia eu, ao minuto 92. Lance de Zambujo, colocou na direita para o Acaso. O Acaso cruzou com peso, conta e medida, e Gomis, e levou-se para fazer golo, mas foi completamente agarrado, deitado ao chão, de penalti flagrante. Paulo Batista, de forma correta, sancionou a falta e não podia fechar a época da melhor maneira. Lázaro Oliveira escolheu Ruben Fernandes para marcar, e o grande capitão, que fez 7 golos nesta segunda liga, com este 8, partiu sereno para a bola e fez de forma competente o 2-1. Vamos ouvir o golo de Ruben Fernandes, relatado assim na emissão da Alvor FM ontem à tarde. Quem vai marcar é o capitão. E se há final desta época que é justo, é o Portimonense marcar no último instante do jogo e o golo ser do capitão Ruben Fernandes, o grande jogador desta equipa. Fez 7 golos, fez uma grande época Ruben Fernandes. Todo o estádio a gritar Portimão. Que final bonito seria o Ruben Fernandes fazer golo e dar a vitória à sua equipa. Vamos, Ruben! Atira, Ruben! Golo! Alvor FM Desporto. É do Portimonense! Este sim é um final com chave de ouro. É um final com cereja no topo do bolo. O capitão, o grande capitão, que fez uma época maravilhosa. É ele que encerra a época com o golo da vitória da sua equipa no último segundo. Ruben Fernandes, o grande capitão, fecha a época com 12 golos marcados, 8 no campeonato. Ruben Fernandes, grande época, vai abraçar Lázaro Oliveira no final deste jogo. Todo o estádio em pé a aplaudir o capitão, que também aplaude todo o estádio, ele que infelizmente poderá estar de saída desta equipa.
Logo a seguir o jogo acabou, de facto não podia fechar da melhor maneira o Portimonense, com 2 jogadores que fizeram uma época fabulosa, o Acaso e Ruben Fernandes, envolvidos no lance final, que deu um golo e que deu uma vitória justíssima à equipa. O Portimonense acaba esta época à beirinha do pódio, um único ponto do 4º lugar, acaba em 6º lugar com 64 pontos, uma equipa que espalhou qualidade durante a época inteira, que lançou vários meninos como Carlos Henriques, João Duarte, Bruno Gonzalez, Vítor Gonçalves, o Acaso, Mica, Simi, em alguns jogos ainda jogou José Miguel, isto é, vários elementos bastante jovens aos quais poderemos juntar, por exemplo, Fabrício, que chegou a meio da época. Enfim, uma equipa de grande qualidade que lançou vários jovens de grande futuro e que foi reforçada no mercado de inverno com grandes jogadores. Zambujo à cabeça, um jogador fabuloso, um médio-ala de grande capacidade e que tem tudo para vir a ser um fenómeno no futebol nacional. Anselmo, já com alguma idade, mas ainda plenamente dentro das suas capacidades físicas, acabou por evoluir jogo após jogo e por acabar muito bem a época. Quinaz, um jogador de grande capacidade técnica e que veio emprestar muita qualidade à equipa depois de janeiro. Fabrício, que acabou por fazer os últimos 10 jogos apenas, mas sempre a um nível muito elevado. Meus amigos, eu que fiz os 42 jogos desta segunda Liga, considero que esta foi a grande equipa do campeonato em termos exibicionais, a seguir ao Belenenses. Merecia claramente ter acabado mais em cima nesta época. Foi uma equipa sempre com grande coesão, com grande organização, com espírito de família, com grande capacidade técnica, física, tática e que de facto premiou os adeptos do futebol com grandes jogos. 6º lugar em 22 equipas é uma grande classificação das melhores na segunda Liga, mas obviamente eu acho que a equipa merecia ainda algo mais. Destaque, a meu ver, na época toda, para vários jogadores que de facto estiveram ao seu melhor nível sempre. Na baliza, primeiro Márcio Ramos, depois Ivo Gonçalves, sempre muito bem. Na lateral direita, grande época para Chico. Na lateral esquerda, grande época para Nelsinho. No eixo central, muito bem, grande capitão, melhor jogador da equipa, Ruben Fernandes, em grande durante a época toda. Ricardo Nascimento, igualmente a fazer uma grande época. Ivo Nicolau, quando jogou sempre bem, com brio, com atitude, raramente cometendo erros. Depois, a meio campo, destaque também para a espetacular época de O Acaso, bem secundado durante grande parte da época por Eric e Vítor Gonçalves. Nas alas, o Portimonense este ano teve 5 jogadores muito bons. Márcio Madeira, Luís Carlos Mendes durante grande parte da época e depois 2 reforços de qualidade, Quinás, que tanto pode jogar a 10 como a médio-ala, e Zambujo, um jogador que não nos cansámos de elogiar durante a época. Se for mais vertical no seu jogo, poderá ser um fenómeno ainda no futebol nacional, porque não lhe falta nada. Remata forte, finta bem, cruza bem, é dinâmico, joga sempre com muita atitude, é um grande jogador. Se for mais vertical no seu jogo, poderá ser de facto ainda um caso muito sério. Depois, Fábio Felício, é verdade que nem sempre com a regularidade que o seu perfume futebolístico poderia justificar, mas fez também uma época bastante boa e já agora não nos podemos esquecer de Simi, marcou 11 golos, foi o melhor marcador da equipa, fez uma época fantástica e foi bem secundado por Anselmo, quando Anselmo chegou. Gomes ainda não pôde mostrar muito do seu valor, mas seria muito bonito que esta equipa continuasse junta e que pudesse manter aqui a estrutura base, porque eu não tenho dúvida que se a maioria dos jogadores continuarem neste Portimonense, o ano que vem poderá ditar uma espetacular subida à Superliga. Vamos ver, vamos esperar que, repito, o eixo central desta equipa, a sua base, a sua estrutura possa ficar. É verdade que quase de certeza não vamos contar nem com o Ruben Fernandes, nem com o Acaso, nem com Simi, nem com Vítor Gonçalves, mas vamos esperar que todos os outros possam ficar para que este Portimonense permaneça muito forte. Meus amigos, foram 42 jogos,
vividos da minha parte com muita alegria, muita emoção. Foi um gosto enorme fazer este serviço de rádio para Alvor FM, um serviço levado a toda a cidade, a toda a região, feito sempre com muito amor, com muita alegria, com muita alma. Foi um gosto enorme trabalhar lado a lado com o Miguel Neves e o João Santos. Foi de facto uma super equipa ao longo de 44 jogos, 42 jogos na segunda liga, 2 jogos na taça. Fomos a todas, fizemos as 44 partidas, fizemos 23 viagens de fora de casa. Foi uma grande época, mas vamos desejar que seja o ano 1 de muitos anos ao serviço do desporto e lado a lado com o clube da cidade. E já agora, muito obrigado a todos os empresários que nos disseram sim, e vamos aguardar que possam continuar lado a lado connosco, e já agora que venham mais para que a próxima época volte a ser uma excelente realidade. Já agora, como antevemos ontem, vamos dar um brinde final aos nossos ouvintes, que é a festa da taça, a final da taça no Jamor, domingo às 5:15 da tarde. Foi um gosto enorme fazer estes jogos ao longo desta época. Meus amigos, final de balanço, um grande abraço a todos, uma excelente semana, até domingo. Alvor FM Desporto. Vamos com o Portimonense para todo o lado. Pastelaria O Parque, o seu melhor pedaço. Estamos na Boa Vista, Quinta de São Pedro, lote 12, cave esquerda. Pequenos almoços, pastelaria diversa e muito mais. Connosco pode parar, saborear e recuperar energia. Pastelaria O Parque, em Portimão. Visite-nos e adoce o seu dia. Ginásio Amarilis. Reabrimos com uma nova alma e força redobrada. Estamos inseridos no Hotel Amarilis, na Praia da Rocha. Hidroginástica, natação infantil, natação para bebés, musculação, aulas de grupo, sauna e banho turco. Venha divertir-se e ser saudável. Visite o nosso site em www.ginasioamarilis.com. Precisa de casa? Quer comprar ou arrendar? Vender ou alugar? Casas do Arade em Portimão. Nós somos a sua resposta. Temos excelentes apartamentos e moradias a preços renovados e muito apelativos. Visite-nos na urbanização de São Pedro, lote 20, loja 4, ou em www.casasdoarade.com. E confirme, connosco é possível um novo dia e o seu sonho não é uma utopia. Olívio Pinto de Sousa Limitada, em Portimão. Na Avenida Sá Carneiro, edifício Raminha, loja A. Serviços diversificados que promovem o conforto no seu lar. Comercialização e instalação de aparelhos de ar-condicionado, sistemas de ventilação, painéis solares e muito mais. Olívio Pinto de Sousa Limitada, em Portimão. Visite-nos. Rescaldo da partida. No final do jogo ouvimos ainda os técnicos das duas equipas. Primeiro o técnico visitante e depois a entrevista, a conferência de imprensa de Lázaro Oliveira. Vamos ouvir primeiro o técnico do Atlético. Boa tarde. Balanço sobre este último jogo do Atlético, uma derrota no último minuto, uma opinião sobre este jogo e sobre esta época. Não valia nada, era mais um jogo de campeonato, era o último jogo de campeonato, por isso aquilo que os meus jogadores fizeram foi aquilo que foi pedido. Equilibrámos o jogo, penso eu, com mais algumas oportunidades de gol, que é normal do Portimonense, mas viemos aqui, não ficámos cá atrás, jogamos. Acho que acabou por ser uma partida entretida. Uma questão sobre como é que foi a época, se foi uma época difícil para o Atlético. Uma época que eu não desejo a ninguém. Eu tenho algumas subidas de divisões e não são poucas. Tenho uma vitória que marcou a minha carreira toda, que é no Estádio do Dragão, e tudo isso foi alegrias, mas esta manutenção superou todas essas alegrias que eu tive durante 28 anos de carreira, porque aquilo que nós passámos, eu, os jogadores, no clube, durante esta época toda, estes jogadores foram os heróis, foi uma coisa que se calhar eu não vou conseguir fazer outra vez. Estando aqui com a permanência, é melhor, mas muito melhor que uma subida de divisão. Mas passámos muito, sofremos muito, mas
acabou tudo em bem, o que é preciso. Uma opinião sobre este modelo de 22 equipas que tornou a segunda Liga muito apelativa, mas com muitas jornadas. Foi complicado para equipas como o Atlético sobreviver a uma época tão longa. É evidente, eu acabei de dizer isto agora, é complicado. São 40, no mínimo 46 jogos, porque nós por acaso até saímos da taça logo na primeira eliminatória. E é muito complicado aquilo que são as deslocações e aquilo que é os jogos em si, e a falta de condições que se calhar muitas das equipas não têm para poder fazer tanto jogo, porque não têm plantéis extensos, como é, por exemplo, o nosso caso. Agora, não me parece que este seja um modelo ideal para aquilo que é o futebol aí no futuro. Já agora uma opinião de final sobre este adversário de hoje, em relação ao que foi vendo durante a época. É uma das boas equipas do campeonato. Parabéns a Portimão e ao Portimonense, porque de facto é uma grande equipa. Eu reconheço isso. É um grande clube, já todos nós sabemos, e para mim o Portimonense foi sempre, e eu disse sempre aos meus jogadores, e está aí jogadores no Portimonense que foram meus, que sabiam o que é que eu dizia. O Portimonense era das melhores equipas deste campeonato. Por isso, parabéns ao Portimonense até pela classificação também que fizeram, e toda extensível à sua equipa técnica e direção também. Finalmente sim, ouvimos Lázaro Oliveira, a 44ª conferência de imprensa que acompanhámos de Lázaro Oliveira. E atenção, meus amigos, em 44 jogos estivemos sempre de acordo com a leitura de Lázaro Oliveira dos jogos, estivemos sempre perfeitamente em sintonia. Foi um técnico de grande qualidade que lado a lado com Pedro Simões e a sua equipa técnica elevou o Portimonense ao mais alto patamar. Um grande abraço a toda a equipa técnica, em especial ao Pedro Simões e ao Lázaro Oliveira. Espero que possam continuar à frente do leme da equipa. Foi um grande privilégio acompanhá-los durante a época, e já agora sempre Lázaro Oliveira, sempre com bom senso, sempre com lucidez, com uma atitude sempre elevada. As suas conferências de imprensa foram um verdadeiro exemplo. Vamos ouvir a última. Lázaro Oliveira, balanço final desta última jornada. Seria difícil pedir mais, acabar com um golo no último minuto, uma vitória, e já agora cruzamento de o acaso, gol de Ruben Fernandes, dois homens que fizeram uma época fantástica. Não, falar sobretudo sobre o jogo. Como foi um jogo de um ritmo baixo, notou-se, mas a equipa do Portimonense entrou muito bem, melhor seria difícil com o gol. Depois a equipa baixou os seus índices de concentração e de ritmo, e notou-se um jogo mais pastoso, mas mesmo assim dispusemos de 2, 3 situações que nos poderiam ter permitido chegar ao intervalo com outra vantagem. Segunda parte, o jogo ainda caiu mais ainda de ritmo, intensidade muito baixa. O Atlético no único lance que dispõe de jogo, no lance de bola parada, consegue chegar ao empate, e pronto, a equipa do Portimonense depois também sem muito fulgor e sem forçar muito, foi criando uma ou outra situação de perigo, podia ter feito gol, mas pronto, como digo, um jogo típico final dessa, em que claramente estavam cá o corpo dos atletas e a cabeça estaria no edifício. Uma questão, Lázaro Oliveira, sobre o final desta época. Que era importante para nós terminar a época da melhor forma, e terminando da melhor forma, com uma vitória. Penso que era o corolário de todo o trabalho desenvolvido durante uma época. Eu penso, fazendo uma análise daquilo que foi a época, ninguém diria, se calhar no início da época, ninguém diria que nós estaríamos aqui nesta posição, terminando no 6º lugar e num patamar extremamente elevado. Foi fruto, sobretudo, da união, do trabalho, da seriedade que foi colocada semanalmente, e fruto também da qualidade dos atletas. Como digo, houve aqui atletas que realmente, que para mim se superaram. Houve aqui atletas que tiveram, a equipa no seu todo fez uma época fantástica, mas houve aqui atletas que fizeram uma época espetacular, e nesse aspecto também aqui uma palavra sobretudo para o Ruben, que também termina aqui a sua ligação ao Portimonense da melhor forma, com o golo da vitória, sobretudo também um prémio para um jogador dedicado, um rapaz que fez aqui toda a sua formação, e que nesta época realmente, em termos de futebol ofensivo, em termos de lance ofensivos, foi extremamente importante. Fez, julgo eu, para 10 gols, não terei certeza se fez tanto, ou se fez mais ainda. Em termos defensivos, também foi uma pessoa muito séria, muito competente,
Por isso que justo é um justo prémio também para ele e toda a dedicação que ele colocou aqui na sua passagem pelo Portimonense. Não esquecendo com certeza todos os outros atletas, que, como disse, o Alassane, que fez uma época fantástica, o Cini, que é um caso sério, que no início da época, que, como digo, era um rapaz com muitas dificuldades em termos técnicos, em termos táticos, e acaba por desenvolver uma época, principalmente a partir de uma certa fase, com a saída do Horácio e com a saída do William, aproveitou bem as suas oportunidades, aproveitou a partir desse momento e penso que aí é que começa realmente a jogar com maior regularidade, a fazer a diferença, tanto em termos de gols como em termos de movimentação, e realmente termina a época de uma forma espetacular. Como digo, são jogadores que se valorizaram imenso e que será uma perda muito grande para a equipa do Portimonense. Lázaro Oliveira, já agora neste balanço final, 64 pontos no campeonato, apenas a 1 do tal lugar de liguilha, se houvesse liguilha, muito perto ali do pódio também. É de facto uma grande época para quem partiu em 22º lugar para esta época. Não, nós partimos em igualdade partimos em igualdade. 22º porque foi a 22ª equipa a chegar, digamos assim. Perfeitamente, não partimos em igualdade com todos. Não, mas sobretudo é como digo, para aquilo que foi o início da época, que ainda estive a fazer uma retrospectiva daquilo que foi, nós chegamos aqui eu cheguei aqui no dia 15 de julho, comecei a trabalhar dia 16 de julho, e que eu me lembro, tinha aqui 8, 9 atletas para trabalhar, alguns rapazes que disponibilizaram a vir aqui fazer alguns treinos connosco, mas sobretudo atletas com contrato assinado, tínhamos 8, 9 jogadores, por isso foi difícil, passado 13 dias estávamos a competir, por isso foi trabalhar em cima do joelho, mas sobretudo foi com a chegada também de mais atletas, como digo, de uma grande união, com uma grande preocupação em trabalhar os aspectos táticos e os jogadores também evoluir. Penso que acabámos por realmente fazer uma época, uma boa época, uma excelente época. Como disse, não tenho qualquer tipo de desilusão em relação àquilo que poderia ter sido o percurso do Portimonense, se poderia ter chegado um bocadinho mais assim, mas com certeza que houve jogos, com certeza que se calhar também fomos penalizados, sobretudo 2, 3 jogos em cima da hora, que a equipa estava em vantagem, mas isso todas as equipas se queixam disso, sobretudo o que fica é a contabilidade do final, 64 pontos, 34 pontos na segunda volta. Eu penso que é um pecúlio muito bom e eu penso que, sinceramente, o Portimonense também nos últimos anos não estava habituado a este tipo de situação. A equipa está extremamente tranquila nesta fase da época. Por isso, meu obrigado a todos, meu obrigado sobretudo aos atletas por aquilo que fizeram. Já agora, para acabar, Lázaro Oliveira, lembro-me de vários jogos em que a equipa te colocou no mesmo 11, por exemplo, João Duarte, o Acaso, Vítor, Mica, Simi, vários meninos da formação do Portimonense. Depois de tudo o que se conseguiu construir de muito bom durante a época, o mais difícil foi feito. Será possível manter a estrutura para a época que vem? Isso é uma questão que julgo terá que ser respondida pelas pessoas competentes, pela direção. Em relação realmente a essa, eu espero que não se perca essa aposta que se fez aqui na formação, nos jogadores jovens, porque eu penso que muitos deles exatamente foram extremamente importantes até determinada fase da época. Sobretudo na primeira volta, a maioria deles jogou com grande regularidade. Depois, na segunda volta, que também com a chegada de outros elementos mais maduros, mais experientes, acabaram por jogar menos, mas são jogadores com grande qualidade e que realmente, quando tiveram a oportunidade, fizeram para merecer. E temos aqui gente que realmente ainda pode evoluir muito mais e pode ser extremamente útil no futuro. Oxalá as pessoas tenham esse pensamento. Como disse, será outras pessoas a vir aqui e falar sobre isso. Já agora, Lázaro, palavras finais que possa querer dizer depois desta época? Não, sobretudo agradecer o apoio de toda a gente. Eu lembro-me que estivemos aqui o ano passado numa situação muito difícil para mim e para todos. Penso que foi o ano passado, foi uma época atípica, que eu cheguei, mesmo quando eu cheguei aqui, apesar de depois termos feito isso, estava uma recuperação, uma excelente recuperação, como costuma dizer, acabámos por morrer na praia. Foi penalizador para todos, para treinadores, jogadores, direção. Este ano de início conseguimos realmente com alguma dificuldade construir um plantel equilibrado, um plantel que nos permitia, e eu fui sempre defendendo aqui, se vocês forem se lembrando, que esta equipa para mim lutaria pelos lugares, pela metade alta da tabela. Nunca escondi a minha ambição, nunca escondi a ambição dos jogadores, isso foi possível
porque acreditava imenso no meu trabalho e acreditava sobretudo na qualidade destes jogadores. Por isso, meu muito obrigado a todos, aos jornalistas, à massa associativa, também foi extremamente importante no apoio à equipa e pronto, esperamos que realmente seja um até breve, um até depois, mas muito obrigado. Final de reportagem, fecha o pano da segunda Liga. Alvor FM dá um grande abraço a todos aqueles que nos seguiram ao longo de 42 jogos. Bem-ajam a todos, meus amigos, um grande abraço. Até domingo. Alvor FM Desporto. Vamos com o Portimonense para todo o lado. E pronto, meus amigos, está assim concluída esta última emissão para 2012-2013 desta temporada de Fair Play. Nesta segunda-feira, 20 de maio de 2013, nós vamos então também para férias, para defeso, para o descanso e promessa de voltarmos então à antena em mais ocasiões na próxima temporada. Até lá, já sabe, sempre que puder e não hesite, porte-se mal que a vida são 2 dias.